E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR, hoje para fazer um review de Cyclades, ou Cyclades, ou Cyclades, aí depende de como você queira chamar. Vou fazer um reviewzinho de Cyclades, mas eu não vou falar da caixa base, porque tem bons reviews, bons gameplays aí no YouTube, então não é necessário falar de regras nem falar sobre a caixa base. Eu vou falar sobre a expansão Hades e sobre a expansão Monuments. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar de Hades. Deixa eu caixa aqui. O que adiciona ao jogo? São 4 módulos. A expansão tem 4 módulos, foi a primeira expansão que saiu. O primeiro módulo é o posicionamento livre, onde vai rolar o leilão normalmente aqui. Então, a gente vai fazer o leilão dos deuses. E quem conseguir aqui, quem ganhar o leilão do primeiro deus, escolhe primeiro o posicionamento. Né? Não vai mais rolar aquele posicionamento básico, né, padrão da caixa base. Então você ganhou lá o primeiro leilão lá do primeiro deus, o primeiro favor lá. Então você vai escolher quaisquer 2 ilhas. Por exemplo, posso pegar essa e essa, por exemplo, uma longe da outra, ou posso pegar uma ao lado da outra, essa e essa, por exemplo. E aí você vai colocar uma tropa em cada um, e as frotas você vai colocar livre, obviamente adjacente às suas ilhas. Pode botar as 2 frotas aqui, ou uma frota aqui, outra aqui, tanto faz. Então você vai colocar adjacente às suas ilhas. E aí na sequência, quem pegou em segundo, quem conseguiu o segundo deus, vai lá e coloca em segundo, terceiro deus e assim por diante, dependendo do número de jogadores. Então fica mais estratégico dessa forma. Você vai conseguir espalhar mais. Se você quiser arriscar e colocar um nessa ilha e outro nessa ilha, enfim, fica complicado, que você vai ficar mais fraco, né? Longe, mas isso aí depende da estratégia de jogo de cada um. O módulo 2 é o Hades, onde no início de cada turno, antes do leilão, a gente vai jogar 2 dados, e o resultado dos dados, aqui no caso saiu 4, a gente vai colocando aqui na hora que o Hades vai aparecer. Então aí rola o ciclo normalmente. De novo nós jogamos, vamos dizer que tirou um 6, 3 nos 2 dados, e aí ele aparece. Quando ele aparece, ele substitui o último deus sai, e ele substitui o último deus, e aí ele entra em jogo nesse turno, apenas nesse turno, e depois, no final do ciclo, ele sai. Então, o que o Hades faz? Você ganha uma tropa ou uma frota fantasma, de graça, e depois você vai pagando ali para conseguir mais frotas e mais tropas à medida que você vai pagando. Você pode pagar 2 dinheiros aqui para conseguir uma frota e uma tropa, mais 4 para conseguir mais uma de cada, e por aí vai. Então você pode escolher uma das 2. Se você escolher uma tropa, você não pode pegar outra tropa, você tem que pegar uma frota. Ou então pagar 3 para pegar 2 tropas, e por aí vai. E aí você paga 1 para mover suas tropas e suas frotas. Tem que ter pelo menos uma unidade morto-vivo. E por último você pode pagar 2 para fazer uma necrópole em uma de suas ilhas lá. Você vai lá, pega a necrópole e faz em uma de suas ilhas. E a necrópole, ela faz o quê? Toda vez que morre uma unidade militar, uma tropa ou uma frota, qualquer uma na mesa que não seja morto-vivo, essa aqui é a tropa, é o exército morto-vivo, a tropa e a frota. Então, toda vez que morrer uma unidade militar de qualquer jogador, você vai lá e coloca uma moeda em cima da necrópole. Toda vez
que morreu 1. Morreu 2, bota 2, morreu 3, bota 3. Não sendo do exército morto-vivo, tem que ser do exército normal, de um dos 5 ou dos 6 jogadores, caso você tenha a expansão Titãs. E quando que esse dinheiro é pego? É pego na hora, né, no ciclo, na hora de você pegar os dinheiros aí do jogo, esqueci o termo, mas o dinheiro dos jogos do jogo na cornucópia. Então você vai pegar o dinheiro na cornucópia e quem for tiver o controle da ilha vai estar pegando as moedas ali da necrópole. Então isso aí só rola no turno seguinte, então dá tempo de alguém poder pegar o controle, né, combatendo aí usando o Ares ou o Hades e tomando o controle da ilha para pegar esse dinheiro no turno seguinte. Tem vezes que fica, dependendo do número de jogadores, quando tem muitos jogadores, fica muito cheio de dinheiro, então vale a pena você de repente ir lá atacar para poder pegar aqueles ouros ali pro turno seguinte. E você vai estar adicionando, né, a sua ilha ali, ou a frota, né, a tropa na ilha, ou a frota em volta da ilha, e acabou o ciclo, eles saem de jogo e o Hades volta no zero ali para aparecer nos turnos seguintes, e aí novamente a gente vai jogar os dados para ele aparecer nos turnos seguintes. E rola o ciclo normalmente, né, sorteia os deuses, enfim. Esse é o segundo módulo, Hades e os mortos-vivos. O terceiro módulo são os heróis. Vem 6 cartas de heróis para você colocar lá nas cartas de criaturas mitológicas. Só que eles não são criaturas mitológicas, então você vai ter que pagar. Os tempos não diminuem o valor, então você vai ter que pagar os valores cheios aqui, 4, 3 ou 2, não diminui o valor. Então peguei 2 de exemplo aqui, peguei o Aquiles, que o poder militar dele em batalha ele vale por 2 exércitos, então ele estando na ilha tem as miniaturas dos 6, tem as miniaturas dos 6 heróis. Aquiles acho que é esse aqui. Enfim, ele vale se ele estiver na ilha, ele vale por 2 exércitos. E aí tem o poder de sacrifício, que no caso dele aqui, se você tiver 4 ilhas, quando você sacrificar ele, você constrói imediatamente uma metrópole. Só que o sacrifício só pode ser feito no turno seguinte. Então o turno que ele entrou não pode ser sacrificado, ele já tem essa habilidade, que é o poder militar, mas ele não pode ser sacrificado. Então como que você consegue fazer essa segunda ação aqui? Você tem que pagar 2 moedas quando acaba o ciclo para continuar com ele, e aí a partir do segundo ciclo que ele estiver na mesa, você pode fazer a ação de sacrifício aqui, que geralmente é bem forte. E tem a Pentesileia. Peguei só os 2 de exemplo. O poder militar dela, você vence no caso de empate durante as batalhas, então você vence no empate no ataque também, e você não perde nenhum exército. E o poder de sacrifício dela aqui, quando você construir, né, se ela for sacrificada, e você construir uma metrópole, ela é construída na carta, como se fosse na ilha secreta das Amazonas. Então você vai deixar ela ali do lado de fora, e quando você construir uma metrópole, você constrói aqui, e ninguém pode, né, ter o controle dessa metrópole se não for você. Então você tem uma metrópole garantida ali durante o turno seguinte. E o quarto e último módulo são os favores divinos, que é onde você consegue as cartas de sacerdotisa e as cartas de itens mágicos. Como é que você consegue isso? Você vai ter mais um monte de deus que vão entrar uma vez por turno, você vai embaralhar, vai virar ao contrário, e você vai tirar ali do bolo um deus por turno e vai colocar ele junto com o último deus. Essas tiles não entram no turno que o Hades entrar. Então em todos os outros turnos que ele não tiver ativo, né, no turno que ele não entrar, entram
os favores divinos. Então você vai colocar aqui junto ao último deus antes de Apolo, e né, se fosse 5 jogadores, esse deus estaria aberto, então estaria linkado a ele. Mas como aqui no caso aqui dá o setup para 4 jogadores, você abre 3 mais o Apolo, então a gente coloca aqui conectado ao Ares. Quem levar o Ares leva o favor do deus aqui também. No caso do Hermes, você recebe de graça uma carta de item mágico. Então você vai pegar aqui do deck de item mágico uma carta do topo, vai ver o que ela faz ali, usar o texto dela. E apenas uma vez por ciclo você pode colocar um marcador de prosperidade em um espaço marítimo no qual você tenha pelo menos uma frota. Esse espaço gerará receita extra durante a fase de receita de cada turno. Então, nesse caso aqui, você vai usar o favor de Ares e ainda vai ganhar uma cornucópia ali para colocar em uma de suas ilhas. E aí tem os favores divinos aqui, que tem poderes diversos ali. Tem carta que você remove criatura do tabuleiro, tem carta que você rouba a sacerdotisa de um oponente e por aí vai. Tem vários itens mágicos com poderes diferentes. Então esse aí é a expansão Hades, né, que segundo muitos, e eu concordo, é essencial para os Cyclades. Eu esqueci de falar aqui da miniatura do Cérbero, que vem na expansão Hades. Tem mais criaturas, eu não falei na verdade das criaturas mitológicas, tem mais cartas de criaturas também que vem. No caso aqui, o Cérbero você coloca em uma ilha e você, a partir daquele momento, ganha, né, os ouros, né, daquela ilha que você colocou ali. Nesse caso aqui, a Eríneas, e você pega o marcador de prosperidade de alguém. Você vai roubar o marcador de prosperidade e colocar em uma ilha que você controla. Então tem muito mais coisa aí no jogo. Esses 4 módulos modificam bastante a jogabilidade e vale muito a pena, apesar de hoje em dia, né, tá out of print aí pela Galápagos, você só consegue importando, mas vale a pena sim. Acabei esquecendo de falar dos efeitos da sacerdotisa, então são esses aí. São 2 efeitos que você pode escolher, um dos 2. Você pode descartar para evitar pagar o custo de manutenção do herói, para ir para o segundo turno, né, para ir para o segundo ciclo, para você manter ele em vez de ser descartado, mas em vez de você pagar as 2 moedas, você descarta uma sacerdotisa. Ou ainda você pode descartar para não descartar uma miniatura de criatura e se beneficiar do seu efeito um segundo turno. No caso, a Medusa ou o Cerberus, enfim, uma miniatura de criatura mitológica. E agora nós vamos falar do Monuments. Uma mini expansão aí que vem uns monumentos que vão dar bônus durante o jogo. Então no início da partida aí você vai pegar as cartas dos monumentos. São 10 monumentos. E aí você vai embaralhar e vai sortear segundo o número de jogadores, né? 2 jogadores, 2 cartas, 3 jogadores, 3 cartas e assim por diante, até 6 jogadores. Como tá para 4 ali, eu vou pegar as 4 primeiras aqui e vou botar perto da mesa aqui. Então você vai colocar as 4 cartas perto da mesa, vai procurar os monumentos, as miniaturas de monumentos aqui que são correspondentes às cartas. No caso aqui, essa aqui é a dessa, essa aqui é a dessa, esse aqui, esse aqui e esse aqui é esse. Então são esses 4 monumentos e o restante volta na caixa, sai do jogo. E aí você vai
poder colocar esses monumentos nas suas ilhas. É só você ter, no caso aqui, dois portos, um templo e uma universidade, um porto e uma fortificação, ou 2 fortificações. Fez as construções, imediatamente você pode pegar ali e colocar o monumento na sua ilha e pegar a carta e colocar à frente de você. Cada monumento tem um bônus diferente. Nesse caso aqui, essa carta aqui é o Grande Farol de Poseidon. Qualquer uma de suas frotas destruídas em batalhas pode ser salva e colocada em um espaço marítimo, vazio ou controlado por você, adjacente a esse território. Se isso não for possível por qualquer motivo, suas frotas são removidas do tabuleiro. Esse aqui é o Templo de Atena. Você paga uma moeda a menos para recrutar sacerdotes e filósofos. Então, por exemplo, aqui, sacerdote que é 4, você vai pagar 3 e colocar ali, né, de frente para você as cartas para pagar menos ali nos favores, ou para conseguir as 4 cartas de filósofo para conseguir a sua metrópole. Aqui é a cidade dos guerreiros. Ao defender esse território, todas as suas frotas adjacentes contam como tropas. Elas são adicionadas ao valor do dado. Então, todas as frotas adjacentes, no caso aqui eu teria 2, tá adjacente, aqui também teria 2. Então, ela dá o número de frotas também contam no total no combate. E essa última aqui é a grande cidadela de Ares. Enquanto um ou mais de suas tropas estiverem estacionadas nesse território, ele não pode ser invadido pelo mar, pela terra, titãs no caso, ou pelo ar, Pégasus, né, no caso Pégasus. No entanto, esse território permanece afetado por outros efeitos, como Árpia, por exemplo. Então, é isso. Aí cada um vai ficar, né, com a carta e com o monumento, quando conseguir completar ali as construções, e os monumentos estão aptos a ser roubados também, no caso da ilha trocar de jogador ali, né, se você conseguir conquistar a ilha de outro jogador. Também tem o C3K, que é um crossover aí do Cyclades e do Kemet. Então vale a pena, muito a pena, você ter tudo aí do jogo. Pra mim falta só a expansão Titãs, que a expansão que coloca, né, adiciona o 6º jogador e adiciona mais uma unidade aí que são os Titãs. Então é isso. Isso aí foi a expansão Hades e a expansão Monuments desse jogaço que é o Cyclades. Então é isso. Valeu a quem assistiu e até os próximos vídeos.